Olá, meus irmãos, muito bom dia, graça e paz, que Deus em Cristo abençoe muito a vida de cada um de vocês. Vamos orar e pedir ao Senhor que fale ao nosso coração na manhã de hoje. Pai, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos deu, queremos te agradecer por tua bondade, graça e misericórdia conosco. Quero agradecer também, Senhor, pelo privilégio que temos de meditar na tua palavra logo pela manhã. Peço que o Senhor fale conosco por meio do teu santo e bendito Espírito. E também peço que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos, cada lar também. Que o Senhor nos dê alegria, paz e plena satisfação no Senhor. Cuida dos irmãos que estão enfermos, daqueles que estão enlutados. Que o Senhor os conforte, console e que, acima de tudo, Pai, o teu nome seja honrado e glorificado através da nossa vida. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo de número 3. É o texto que nós vamos ler agora pela manhã. E espero que o Senhor fale ao nosso coração por meio da sua palavra. Deixa eu partir aqui para o meu texto, que diz assim, 2 minutinhos. Exatamente. Vamos lá. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Esse porém nos leva ao contexto anterior, que diz que nós não somos carnais ou não somos naturais, pessoas que não nasceram de novo. Ele vai dizer, porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, Paulo coloca a si mesmo e também os seus ouvintes, temos a mente de Cristo. Então Paulo está dizendo, vocês não são pessoas naturais, vocês são pessoas espirituais e têm capacidade de discernir as coisas espiritualmente, diferente do homem natural. Então vocês têm a mente de Cristo. Entretanto, ele faz uma exortação, uma repreensão a essa igreja aqui. Eu, porém, irmãos, e aqui é interessante porque ele está reconhecendo que eles são irmãos, eles nasceram de novo, eles possuem a mente de Cristo, eles são santos. Lembra lá em 1 Coríntios capítulo 1, logo no primeiro versículo 1 e 2, quando Paulo vai se dirigir aos que foram santificados em Cristo Jesus. Então eles são santos, eles são irmãos, eles têm a mente de Cristo. Entretanto, ele não pôde falar a esses irmãos como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis. Por quê? Porque ainda sois carnais. Então veja só, dar leite não é problema. Toda criança ela precisa de leite. Uma pessoa recém-convertida, que está no início da fé, ela precisa de leite. Ela deve desejar, como uma criança recém-nascida, genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado crescimento para a salvação, como a gente encontra lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 ou 3, ali. Mas aqui o problema é que Paulo não só deu leite para eles, mas agora ele ainda tem que dar leite. Ele não pode mais inserir, ou ainda não pode inserir alimento sólido sem ser o leite materno. Por quê? Porque eles ainda são imaturos, eles ainda são carnais, a vida deles ainda é marcado por obras da carne e eles já deveriam ter crescido, já deveriam estar amadurecidos na fé, e Paulo está repreendendo eles aqui por essa imaturidade. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Não é assim que vocês demonstram que de fato existe um controle da carne ainda na vida de vocês e que vocês estão parecendo e vivendo como se fossem homens naturais que não têm a mente de Cristo, nem o conhecimento de Cristo e nem a revelação do Espírito Santo? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo,
Não é evidente, está evidenciado que andais segundo os homens? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Servos, escravos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Paulo está dando aqui uma lapada neles aqui. Paulo está deixando claro para eles que eles estão andando de acordo com os valores do mundo da época, que exaltavam os filósofos e os oradores que pregavam em praças públicas, e eles se sentiam como se fossem discípulos desses homens e estavam exaltando um líder cristão em detrimento de outro líder. E isso sempre causa divisão na igreja, e divisão é algo do diabo e não algo de Deus, né? Não existe essa questão. Mesmo Paulo sendo apóstolo e tendo de fato uma posição proeminente dentro da igreja, ele sempre se considerou como escravo de Jesus. E o escravo, ele não tem do que se gloriar, e muito menos o apóstolo, porque o apóstolo ele também vai, mas ele vai enviado por alguém, na autoridade de alguém. Ele mesmo não carrega consigo autoridade nenhuma. A palavra que ele leva também não é a palavra dele, é o bom depósito que ele recebeu e que ele deveria simplesmente transmitir. Ele não inventa algo da sua própria cabeça. Jesus também no seu ministério, ele disse que as palavras que ele fala, ele recebeu do Pai. Aquele que fala da sua própria cabeça é aquele que busca glória para si. Mas Jesus, ele não buscava glória para si, ele buscava glória do Pai, ele fazia as obras do Pai, ele falava as palavras do Pai. E da mesma forma, o apóstolo de Cristo, ele fala as palavras de Cristo, ele age no poder de Cristo, ele é enviado de Cristo e a glória tem que ser dada a Cristo e não ao apóstolo. Mas mesmo assim, na igreja estava tendo divisão, dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ao meu pregador ou o meu discipulador, aquele a quem eu sigo, ele é apóstolo. Mas o outro que eu sigo, ele prega muito melhor do que o outro é eloquente, é poderoso em palavras, coisa que Paulo aparentemente não era, pelo que a gente vê em Corinto. Então, quando na igreja existe divisão, e um começa a preferir determinado tipo de pastor, de presbítero, de líder, e começa a exaltar um em detrimento do outro, essa pessoa está andando de acordo com os homens e não segundo Deus, não segundo o Espírito Santo, e não está levando em consideração a natureza dos servos, ou daqueles que estão à frente da igreja, servindo a igreja e a Deus. Eles são escravos. Paulo vai dizer quem é Paulo. Quem é Apolo? Quem são essas pessoas? São servos, são escravos. Escravos que não têm vontade, que não têm direito, entende? Que não têm liberdade para falar e fazer o que quer. Eles estão debaixo do serviço e da autoridade de alguém muito maior, que nesse caso é o Senhor Jesus. Agora, são servos por meio de quem eles vieram a crer. Foram instrumentos usados por Deus para que os coríntios pudessem chegar à fé. Mas isto foi porque o Senhor concedeu, deu a esses homens a graça de poder agir dessa forma. Concedeu a cada um deles, a Apolo e também a Paulo. Foi uma graça, foi algo concedido, não foi algo conquistado, algo concedido. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Eu faço uma coisa, o outro faz outra coisa, e Deus coopera e abençoa esse trabalho em conjunto para que a obra dele possa crescer e a glória possa ser dada a ele. Não adianta só plantar se não tiver quem regue, não adianta regar a terra que não tem semente. Então um planta, outro rega, e nesse trabalho comunitário, no desempenho dos dons e do serviço e na justa cooperação de cada parte, Deus mesmo faz com que o crescimento possa ser efetuado. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento, porque também não adianta plantar, não adianta regar se Deus não abençoar e trazer crescimento.
né? O pastor Jussa, eu acho que vocês precisam ajudar o pastor Jussa, porque o pastor Jussa está com uma horta aqui, eu acho que vai fazer uns 4 meses, 5 meses já, e essa horta não dá nada, né? Ele está plantando, ele está regando, mas parece que Deus não está dando crescimento naquela horta que ele está fazendo, não. Não vejo a hora de sair um alface ali, um manjericão, alguma coisinha, mas por enquanto só tem semente, só tem plantação, mas Deus não abençoou com crescimento essa obra dele, não. Eu espero que abençoe, porque aí ele vai ser abençoado e nós vamos ser abençoados também. Então precisamos entender, meus irmãos, que cada um tem uma função dentro do corpo, né? Que a gente não tem do que se gloriar de nada do que fazemos, porque no final todo o resultado das obras das nossas mãos, eles vêm sempre de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Então Paulo aqui chega para os coríntios e estão dizendo, olha, vocês estão se gloriando no trabalho dos outros, para de ficar se exaltando à custa dos outros e comecem a trabalhar, porque Paulo vai receber o seu galardão, Apolo vai receber também o seu galardão pelo trabalho que eles fizeram, mas vocês não vão receber coisa alguma, porque vocês, ao invés de trabalhar e de servir, fazer tudo para a glória de Deus, vocês estão se exaltando à custa dos outros, né? E isso está totalmente errado, porque de Deus somos cooperadores. Paulo e Apolo estão cooperando com Deus, com a missão de Deus, que é levar o Evangelho, que é pregar o Evangelho, que é fazer com que a igreja possa crescer no conhecimento de Cristo. Eles estão cooperando com a missão de Deus, porque a missão, ela é de Deus, e nós somos escravos, servos que Deus colocou em determinada posição para cooperar com a missão maior dele, com o propósito maior do nosso Deus. Agora, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Então, Paulo usa aqui a figura da lavoura e também do edifício, algo que precisa ser trabalhado constantemente, né, ser aprumado, ser edificado. A igreja do Senhor é essa lavoura e é esse edifício onde o próprio Deus está trabalhando por meio dos seus servos para que dê fruto e que possa também ser edificada tijolo com tijolo, sendo estabelecido ali em cima de um alicerce que, de acordo com Paulo, já tinha sido estabelecido, o qual é Jesus Cristo. Então a gente vê, em primeiro lugar, aqui no versículo de 1 a 4, que a imaturidade espiritual dos coríntios evita que eles recebam a verdadeira natureza da mensagem apostólica. Paulo não pode dar alimento sólido para eles. Depois do versículo 5 até o versículo 9, a gente vê que os coríntios estavam apegando-se a homens e abandonando a sua lealdade mais importante, que é ao Senhor da obra. E agora, do versículo 10 até o versículo 17, aqueles que reivindicam liderança com base em seu pregador favorito demonstravam não se importar com a grande responsabilidade à luz do próprio juízo de Cristo. O versículo 10 a 17 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, a graça do apostolado, lancei o fundamento como prudente construtor. Tudo que eu fiz com prudência, eu fiz realmente pensando naquele que me concedeu a graça de estabelecer o fundamento, e vem outro então e edifica sobre ele. No caso de Paulo, ele tem muitos seguidores, o próprio Timóteo recebe a ordenança, a ordem de Paulo de transmitir a outros homens fiéis e idôneos aquilo que da parte de Paulo ele havia recebido. Ele não deveria passar aquilo que não recebera, mas somente aquilo que por Paulo havia sido já estabelecido como fundamento. E aí a gente tem várias questões, várias afirmações, como ele mesmo fala: não quero saber de nada a não ser de Cristo Jesus e esse crucificado. Esse é o fundamento da igreja, esse é o fundamento do Evangelho, da mensagem de Cristo, que não há salvação fora de Jesus e que a fé
precisa estar sendo alicerçada nele, na mensagem da cruz, que é loucura para os que se perdem, mas que para nós é o próprio poder de Deus. E vem outro e edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Paulo edificou e lançou o fundamento como prudente construtor. Ele fez com prudência. E se vem outro agora querendo assumir uma liderança em cima do fundamento que já foi estabelecido pelo apóstolo, ele precisa tomar cuidado da forma como ele edifica. Por quê? Porque ninguém pode lançar outro fundamento. Não pode. Além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é o fundamento de todo ensino, ele é o fundamento e a base da igreja, ele é a pedra angular, então ninguém pode lançar outro fundamento que não seja Jesus. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Vai se tornar manifesta, isso é certo, né? Vai se tornar manifesta. Isso é uma verdade que ele está enfatizando aqui. Por quê? Porque o dia do Senhor, ou o dia do juízo de Cristo, vai demonstrar, porque está sendo revelada pelo fogo. Qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então Paulo ele vem falando aqui sobre a responsabilidade da forma como nós edificamos esse edifício, como nós estamos construindo em cima do fundamento que já foi posto, que é Jesus Cristo. Se nós estamos fazendo o que estamos fazendo para a glória de Deus, com a força de Deus, visando a missão de Deus, ou se estamos fazendo a nossa vontade, na nossa força, para nossa glória. O fogo do juízo de Deus, do tribunal de Cristo, do dia do Senhor, vai provar e vai manifestar o valor das obras que cada um está realizando. E aquilo que nós estamos colocando sobre o fundamento que é Cristo pode trazer edificação para a vida da igreja, ou pode trazer também destruição, divisão do corpo de Cristo. E Paulo está deixando muito claro, tudo que vocês estão fazendo, que pode aparentar ter piedade, na verdade, cada um será julgado. As obras de cada um será julgada e avaliada pelo fogo, por aquele que tem a capacidade de discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal. A gente vai ver em 2 Coríntios capítulo 4 que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para recebermos segundo o bem ou mal que tivermos feito por meio do corpo, algo útil ou algo inútil que tivermos feito por meio do nosso corpo, por meio da nossa vida. E o bema de Cristo é o lugar de recompensa, é lugar de galardão, é lugar de recompensa mesmo, é onde os atletas recebiam as suas coroas, era no bema. E Paulo vai falar sobre esse bema de Cristo que está diretamente relacionado a esse texto aqui, de pessoas que querem assumir liderança, mas com um coração carnal, com desejos ambiciosos, egoístas, por causa de ciúme, e com isso estão edificando o que? Madeiro, feno e palha, que vão se queimar e por isso eles vão sofrer dano. Sofrer dano aqui não é ser lançado para o inferno ou ser condenado, mas vai ficar sem nenhum tipo de galardão, não vai ter nenhuma recompensa por todo o esforço e trabalho que desenvolveu durante toda a sua vida, porque não buscou a glória de Deus, a unidade da igreja, e não levou em consideração o fundamento que foi estabelecido e por isso trabalhou não para edificação, mas para destruição do santuário de Deus, que é a sua igreja, que é sagrado. Não podemos brincar
de igreja, não podemos brincar de edificar a igreja, não podemos brincar de assumir liderança espiritual na igreja, porque Deus vai pedir contas de todas as obras que fizemos em cima do fundamento que foi estabelecido, o qual é Jesus Cristo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estudo para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos, pensamentos vazios. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Então, Paulo ele está realmente trazendo à tona novamente a insignificância da sabedoria deste século, a sabedoria deste mundo e a divisão da igreja com base na sabedoria humana ou no nome dos mensageiros do Evangelho é completamente tolice. À luz das riquezas de Cristo, torna disponíveis para os crentes, né? À luz das riquezas que Cristo torna disponíveis para os crentes. Então, não devemos nos gloriar na sabedoria do mundo, nem também no nome de mensageiros do Evangelho, porque isso é completamente estúpido, isso é tolice. Não podemos valorizar as coisas que o mundo valoriza, nem andar como o mundo anda. Ele mesmo vai apanhar os sábios na astúcia deles, e todos esses pensamentos, essas filosofias são coisas vãs, insignificantes, passageiras, à luz da revelação e da inspiração da palavra de Deus e da sabedoria de Deus que já nos foi confiada. O mistério que estava oculto foi revelado e nos dado a conhecer por meio da obra do Espírito Santo e também pela vida dos santos apóstolos de Cristo e também dos profetas do Novo Testamento. Então ninguém se glorie nos homens, não se glorie em ninguém, meus irmãos, em ninguém. Por quê? Porque ele está dizendo que em Cristo nós temos disponíveis para nós riquezas muito maiores do que essa. Paulo, Cefas, Apolo, tudo isso foi dado para o nosso benefício, para o nosso crescimento. Não podemos colocar um contra o outro, ou as coisas do mundo contra as coisas do céu, as coisas do céu contra as coisas do mundo, a vida, a morte. Tudo isso, tanto do presente como do futuro, do passado, Cristo, tudo é nosso, tudo foi dado para o nosso bem, tudo foi dado para o nosso crescimento espiritual. Somos o povo mais abençoado do mundo inteiro e não precisamos e nem devemos, pela tolice que isso acaba apontando, fazer divisão na igreja ou ficar nos gloriando em cima de quem quer que seja. Então, se existe no nosso coração algum sentimento faccioso de divisão, precisamos entender que essa sabedoria não vem do alto, essa sabedoria é demoníaca, ela é uma sabedoria humana, terrena. Precisamos buscar as coisas que sejam boas para a edificação, que traga crescimento, como Paulo e Apolo cooperavam com Deus e agiam em favor da sua igreja, que era a lavoura de Deus e edifício de Deus. Eu e você também precisamos nos ver como servos de Cristo, escravos de Cristo, que cooperam com Cristo, que não fica buscando ser melhor do que ninguém, nem se gloriando em ninguém, causando divisão no meio da igreja, para que as nossas obras possam, no dia do juízo, serem consideradas por Deus como ouro, como brilhante, como diamante, como coisas que permanecem diante das provações, e assim eu e você possamos ter recompensa pelo penoso trabalho das nossas mãos, porque foram feitas na dependência de Deus, para a glória de Deus, buscando a edificação do corpo de Cristo, que é
a sua igreja. Nós somos o santuário de Deus, valorizamos o santuário de Deus, amamos os nossos irmãos, entendemos a importância deles no corpo de Cristo e não buscamos a destruição do santuário de Deus, mas sim a sua edificação, para que a glória seja dada a Cristo, para que o seu Espírito que já habita em nós possa estar habitando num santuário lindo, no santuário unido, no santuário bem edificado, que visa de fato a glória de Deus e que compreende que as riquezas do mundo e que os valores do mundo são tolice, são insignificantes, são vazios e que em Cristo já somos extremamente abençoados com todo tipo de bênçãos, não só futuras, mas também presentes, não só presentes, mas também futuras, bênçãos de termos na nossa igreja várias pessoas com diferentes dons colocados por Deus da forma como lhe aprouve para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Temos visto que Deus tem agido em todas as coisas no mundo para o nosso próprio bem e que tudo isso é nosso, isso tudo é de Cristo, nós somos de Cristo, Cristo também é de Deus e tudo isso visa a glória do próprio Deus. Então, meus irmãos, não sejamos carnais. Não sejamos caracterizados pela carne, mas sim caracterizados sempre pelo Espírito. Não devemos continuar como crianças, nos alimentando apenas de leite. Se você se converteu agora há pouco tempo, se alimente de leite. Mas se você já tem pelo menos um tempinho na vida cristã, já está na hora de inserir um mamão, está na hora de inserir um brócolis, está na hora de parar de tomar só o leite materno e começar a inserir alimentos sólidos aí, até o ponto de você conseguir comer uma picanha, uma feijoada, algo mais gorduroso e que traz mais sustância para a gente, Então, assim, vamos crescer, não vamos ficar menino sempre não, criancinha sempre não. Está na hora de crescer e viver caracterizado pelo Espírito e não pela carne, buscando a glória de Deus e não a nossa própria glória, buscando a unidade do corpo e não a divisão do corpo e valorizando realmente os homens e mulheres de Deus como instrumentos de Deus, como servos de Deus, como cooperadores de Deus que estão trabalhando para o nosso próprio crescimento e não como alguém que está competindo um com o outro, buscando uma glória para si. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar? Pai, muito obrigado mais uma vez por esse tempo. Quero agradecer ao Senhor pela vida dos meus irmãos, que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Então é isso, irmãos. Deus abençoe. Muito obrigado aí mais uma vez por caminhar conosco. É sempre uma grande alegria. Vamos terminando por aqui e amanhã, se Deus permitir, estamos novamente juntos. Fiquem na paz.